Essa oração que nós vamos realizar agora na noite de sexta-feira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, justamente aqui, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Deixa eu ir abrindo a Bíblia aqui para todos vocês. Lucas capítulo 13, do versículo 16 e 17. Olha que interessante. Eu acordei hoje de manhã, na madrugada, né? E eu estava sonhando. Eu estava sonhando. Eu não atento muito para o sono, principalmente agora, depois que eu estou fazendo essa pós-graduação de psicanálise, e eu estou justamente dentro do estudo do sonho, de que são coisas do inconsciente, do pré-consciente, que fica no nosso consciente, que a gente termina sonhando quando apaga. Fica na tela da nossa imaginação, que como o nosso cérebro não para, então o que acontece? Deixa eu ir abrindo aqui. Nesse sonho, era uma pessoa que falava e dizia bem assim, que o sonho sem pé sem cabeça, normalmente o sonho sem pé sem cabeça, tem que ter muito cuidado com sonhos, que essas pessoas que procuram interpretação do sonho e vão muito por sonho. Ah, mas José sonhou. Ah, mas José, José, tanto José no Egito, como José teve a revelação de sonho também, que Deus falando com ele, e tantos outros. E vai para pensar, na época não tinha Bíblia, como nós temos, então você não precisa de atentar para sonhos, ou para revelações, ou profecias de homens, ou revelações de homens, você tem a Bíblia. Vai para a Bíblia. No primeiro século não existia Bíblia. No segundo século não existia Bíblia. Os cristãos primitivos que tinham sonhos também não existia Bíblia. Então a comunicação com Deus na época era assim, sonho, mas o senhor não acredita em sonhos, que Deus fala em sonho? Eu acredito que Deus fala de todo jeito, do jeito que Ele quiser falar com um cristão, com um fiel, Deus Ele fala. Mas no senso comum, Bíblia. Então não vou ficar preocupado com buscar revelação, buscar. Alguém chegou aqui no ministério, na nossa congregação, falou, pastor, que tem revelação? Tem, mas tem. Na Bíblia, direto da Bíblia Sagrada. Mas tem gente que faz questão de ser alienado, tem gente que faz questão de ir pela cabeça dos outros, pensar com os pensamentos dos outros, interpretar com a interpretação dos outros. Eu acho que na hora de você. Vamos lá, Lucas 13, deixa eu botar aqui na tela para vocês. Lucas. Já vai para a tela aqui, ó, viu? Lucas 13. Está tendo um barulhinho aqui do lado, não sei se está chegando até vocês aí, mas como o microfone é aberto direto aqui do computador, então pode estar chegando aí. Dá um boa noite aí, escreve um boa noite aí para nós, vocês que estão conosco aqui na transmissão. Na hora da oração, escreve um amém, dá um joinha aí, vocês que estão conosco, para poder interagir, participar, fé, ação, né? Está aqui, ó, do versículo 11 em diante. Do versículo 11 em diante. Eu vou ler aqui com vocês e trazer. Então, assim,
Aí essa pessoa chegou, pastor, mas aqui na congregação, aqui nesse ministério, tem revelação e tal. E eu falei, tem a revelação da palavra de Deus. Não, estou falando aquelas revelações das pessoas de que são, o cara queria adivinhação. Eu falei, eu não perco nem tempo. Eu não perco tempo. Cada um tem sua mentalidade. Quem está buscando a verdade, quer a verdade, também fica aqui conosco. Fica com enganação. Quem está na verdade, a Bíblia Sagrada é a verdade. Eu já tenho a Bíblia. Por que eu vou ficar buscando sonho? Eu não busco. Mas voltando para o sonho que eu tive, então essa pessoa ela dizia: abre a sua Bíblia, gritava no meio de todo mundo assim, ó. No livro de Lucas, no capítulo 13, no versículo no capítulo 13, do versículo 16 e versículo 17. Então no próprio sonho, que já vai, muda de ambiente, de lugar, eu já ficava querendo ler o que está escrito lá em Lucas, capítulo 13, 16, versículo 16 e 17. No próprio sonho, aí ficou naquela. E quando eu me levantei, vocês acham que a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu não me lembrava o que é, o que está escrito em Lucas 13. Pelo menos o pós-texto ou o pré-texto. Eu não lembrava. Aí fui para a Bíblia. E caiu justamente na mulher que sofria 18 anos com uma enfermidade. Então tá tendo um barulho aí, né, gente? Você já te falei. Você ouviu um barulho aí, então não deixa nada te desconcentrar. Então diz assim, ó, no versículo 10, diz assim, ó, ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem ensinava no sábado numa das sinagogas? Jesus Cristo. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, quer dizer, o principal da sinagoga, tomando a frente de Jesus, que Jesus está ensinando. Então ele para Jesus, porque ele é o principal da sinagoga, politicamente falando, na política interna do vilarejo lá, do município, ele, cara, o principal da sinagoga. Indignado porque Jesus curava no sábado. E disse à multidão, as pessoas que estavam em volta, que Jesus estava ensinando, falou assim: 6 dias há em que é necessário trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, Jesus agora respondendo, o principal lá da sinagoga, o sumo sacerdote, o chefão lá. Jesus fala bem assim: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Então Jesus ele chega e já diz para os sacerdotes, dizendo:
vocês são muito do hipócritas, vocês são hipócritas, porque todo dia de sábado vocês vão lá soltar o boi de vocês para ir para a manjedoura ou para ir pastar. Vocês vão soltar, levar os jumentos de vocês para beber água. Vocês trabalham dia de sábado, fazendo muitas coisas. Agora, essa senhora que está aqui congregando com vocês, que já está há 18 anos firmemente perseverando aqui, todo sábado está aqui com vocês, e ela não é curada. Então, vocês podem, dia de sábado, soltar seus bois da manjedoura para poder ir pastar, vocês podem levar seus jumentos para poder ir beber água, mas esta mulher que está presa por essa enfermidade que Satanás colocou, dia de sábado, ela não pode ser curada. Vocês são hipócritas. Vamos aqui continuar a leitura. E respondendo, versículo 16, 17. Aí vem o 17. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho, peraí. Versículo 17. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Subiu, né? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Quer dizer, adversários quer dizer, Jesus está aqui pregando a verdade. E estão lá os sacerdotes e os sumos sacerdotes, estão eles lá pregando religião, pregando ritual. Jesus está do lado de cá pregando a verdade. Eles estão, os adversários, pregando mentiras, porque eles estão usando a Torá, usando a lei de Moisés para prender o povo numa sinagoga para levar os seus dízimos, mas não fala a verdade e não a cura. Então eles ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Muito bem. Vamos voltar aqui. E aí, eu acordei e fui ler e ver isso aqui, né? Acordei, fui ler Lucas 13, versículo 16 e 17. Eu digo, eu vou trazer para as pessoas nesta noite de sexta-feira essa experiência com Deus. Eu já tinha lido, já tinha estudado, quantas vezes eu li, quantas vezes eu já preguei sobre isso aqui, quantas campanhas, quantos propósitos de oração eu fiz baseado nessa passagem bíblica. Mas vai que Deus está dizendo para você, vai que o próprio Deus tratando, fazendo, escrevendo dessa forma a tua história. Principalmente você que é daqui de Itabirito, que você pode estar aqui conosco agora na oração das 19 horas, oração de libertação. Oração de libertação. E é justamente esta oração que nós vamos fazer de libertação. O Senhor Jesus, ele chega para essa mulher que sofria há 18 anos, ela perseverava, ela estava ali todos os anos, todos esses anos, todos os sábados, todos os cultos, seguindo o ritual religioso, seguindo o que os sacerdotes falavam para fazer, ela fazia 18 anos, e mesmo com toda a religiosidade, e mesmo com todo o ensinamento que eles traziam lá da Torá, não era o suficiente para que essa senhora viesse se livrar dessa enfermidade que era Satanás que colocava. Tem enfermidade que é física, que é um médico que vai curar. Mas tem enfermidade que é espiritual, que é um demônio, um espírito de enfermidade. E é por esta razão que eu estou falando para você, meu amigo, meu irmão,
Você precisa de libertação. Se você ainda é uma pessoa que sofre de insônia, medo, opressão, depressão, vê vultos, ouve voz, é parado no passado, é pregado ao passado. Você paralisou a sua vida com a morte de alguém. Você paralisou a sua vida com a perda de alguma coisa muito importante. Sabe, está aqui no seu consciente, no seu inconsciente. E você precisa de se libertar disso. Tem o problema espiritual e tem o problema emocional, eles andam juntos. Então ali é a brecha que Satanás ele encontra para ele entrar e ficar impregnado. Por isso que o Senhor Jesus diz que antes de colocar água no copo, se limpa o copo. A água é vida. A água é vida. Antes de colocar água no copo, tem que limpar o copo. Esse copo é você, sou eu, é a sua mente, é o seu consciente, seu subconsciente, esse é o copo. E nós temos que limpar esse copo para poder colocar a água, a vida. Esse copo para limpar tem sujeira. Essas sujeiras são as sujeiras das doutrinas, das religiões, dos homens que enfiaram, muitas vezes sem querer, cada um dá o que tem, e enfiaram doutrinas na sua mentalidade. E hoje está com a sua cabeça, seu copo, seu cérebro cheio de sujeiras religiosas, sujeiras de crenças. Então, meus amigos, por isso você precisa dessa limpeza. E nós estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, para fazer esse trabalho. E eu convido você para estar conosco. Você daqui de Itabirito. Rua José Benedito 375, aqui ao lado do Paraqui. Restaurante Paraqui. Tá bom? Você pode vir, quem vem de carro, bota aqui no estacionamento do lado aqui. No estacionamento do Paraqui, pode parar ali, sobe e participe conosco hoje. Tá bom? Eu vou colocar nos grupos, convidando, chamando vocês para poder a gente fazer esse trabalho com todos vocês. Vamos orar? Vamos abençoar a noite de sexta-feira? Eu creio que nesta noite vai ser uma noite maravilhosa. Ultimamente as minhas noites têm sido muito maravilhosas. Escreve aí o que você achou, sua opinião, o que você quer se libertar. Escreva aí nos comentários. Fé é ação, participe, interage para você ser abençoado. Tá bom? Então vamos lá. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo que tem acontecido na minha vida e na vida de todas essas pessoas. Senhor, tudo o que está acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus caminhos, tudo de bom, Pai, que tem acontecido, eu sei que tem a sua intervenção, a sua participação, e eu imagino o quanto que o Satanás, o inferno, meu Deus, luta para poder impedir a nossa felicidade, a nossa paz, nosso sono. Como a Bíblia diz de que Satanás ele fica bramando como um leão querendo nos tragar. Isso é fato. Ele fica querendo nos tragar. Ele fica bramando como um leão em volta de nós. Mas quando a gente está em oração, quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está servindo ao Senhor, quando a gente está vivendo a fé, praticando a fé, então ele não tem como intervir, ele não tem como interferir nas intervenções divinas. Então, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, abençoe cada um de nós para que a gente venha a aprender, Senhor, nessa batalha espiritual. Dai-nos as armas, dai-nos as ferramentas e dai-nos a condição para a gente vencer, Senhor, as influências negativas, Senhor. Aquela mulher, ela perseverou durante 18 anos. Foram 18 anos que ela ficou encurvada. E certamente ela já vem desde a sua infância. Já vem lá desde os seus pais, porque ela, filha de Abraão, o Senhor chamou ela filha de Abraão. Filha de Abraão. Chamar filha de Abraão é pessoas de fé.
Ninguém, o Senhor jamais vai chamar alguém filho de Abraão ou da descendência de Abraão. Nós não somos da descendência de Abraão, mas nós somos filhos de Abraão. Da fé, na fé, que é o pai na fé, que começou a viver pela fé, e de Abraão vem Cristo. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem Judá, e de Judá vem Jesus Cristo, o qual é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, em quem nós cremos, e é por esta razão, ó Pai, que eu quero te pedir em nome de Jesus, por todas essas pessoas que estão participando agora comigo, Pai. Esses daqui de Itabirito, traz eles ainda hoje. Se não dá para eles virem ainda hoje estar conosco aqui, Pai, participando desta oração, mas que venha outro dia, que venha no domingo, à noite, às 18 horas, mas que venha. Principalmente esses desigrejados, principalmente esses que estão feridos, magoados de tanta religião, como essa mulher que frequentava essa sinagoga, mas continuava doente, ferida, encurvada. Quantos que estão, meu Deus, frequentando uma igreja, uma denominação, uma igreja denominacional, que estão feridas, estão encurvadas, machucadas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha, ó Deus, abençoar, meu Pai, a vida de cada pessoa, Pai, que está participando comigo agora, nesse horário, nessa transmissão, ou pessoas que estão participando, abriram esse link em outro horário, estão em outro horário dessa vida, Pai, e está servindo para ela também essa palavra, essa mensagem, essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, venha ao encontro dessas pessoas que estão encurvadas, que estão curvadas para a morte, curvadas para derrotas, que já se entregaram, Senhor, que estão curvadas, meu Deus, para o Satanás. Senhor, liberta elas para que essas pessoas venham se endireitar. Talvez essa pessoa está curvada, meu Deus, pecado, tentação, não consegue se libertar, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, venha ajudar o teu povo. Venha ajudar, Senhor, essas pessoas que estão nesse canal, Pai, que abriram esse link, Deus. Ajuda, meu Pai. Meus amigos, receba o toque do Divino Espírito Santo. Feche os seus olhos agora e receba o poder de Deus, a presença de Deus, a misericórdia de Deus. Sejam curados agora, sejam abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nas tuas mãos eu coloco, Pai, a vida de cada um que aqui está. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estou abençoado nesta oração. Que esta noite, olha, estenda as mãos para mim aqui, ó, se você puder. Toca aí em alguma coisa. Ó, pela fé, que esta noite de sexta-feira seja uma noite de paz, de alegria, de muito amor, de um bom sono. Quem vai trabalhar, um bom trabalho. Quem vai dormir, um bom sono com seu marido, sua esposa, com seus filhos, com sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Escreve aí. Amém. Que quando você diz amém, está batendo o martelo da vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Muito bom. Amanhã, sábado, Dona Zélia, ela vai trazer uma palavra na madrugada e vai estar realizando a oração. Quem acorda cedo aí, então já clica no... Já clica aí no se inscrever para poder você fazer parte dessa equipe, desse povo de oração. Agora, clica também no sininho para poder você, o próprio YouTube vai estar mandando para você as notificações de cada oração que nós fazemos aqui no canal. Deus abençoe vocês. Tchau.